Cumprimento a todos esta manhã de bênção, de vitória, com a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Eu dou glória a Deus pela minha vida, glória a Deus pela sua vida, por mais essa oportunidade abençoada que Deus nos concede de estarmos aqui, na sua santa, linda e poderosa presença, para o adorá-lo, para o glorificá-lo, para bendizer o teu santo e poderoso nome. Eu glorifico e adoro o nome daquele que vive e reina para todo sempre. Aleluia. É bom demais adorar um Deus que vive e que reina para todo sempre. Jesus, ele reina em mim e em você através do Espírito Santo de Deus. Aleluia. E nós servimos e adoramos um Deus vivo, um Deus que tem boca e fala, que tem ouvido e ouve. Aleluia, glória a Deus. Um Deus que tem nariz e respira. Aleluia. E sente cheiro. E qual é, aleluia, louvado e engrandecido o nome do Senhor. Qual é a fragrância que você tem exalado nas narinas de Jesus? É boa ou é má? É agradável ou desagradável? Aleluia, glória a Deus. Qual é a fragrância? Seja o bom perfume de Cristo aqui na terra. Seja o bom perfume de Deus. Exale nas narinas de Jesus um bom perfume, uma fragrância, aleluia, agradável, aleluia, Cantaramanai. É bom demais servir esse Deus que respira, que fala, que escuta, que vê. Ele tem olho e ele vê. E ele está te vendo no secreto com ele, na presença dele, adorando ele em espírito e em verdade. Ele está vendo o que você está fazendo, onde você está pisando. Não tem como esconder do olhar de Deus. Aleluia, é bom demais. Nosso Deus é vivo, ele está aqui conosco. Nesse momento, nesta hora, com mais um maná do céu. Ele está aqui para nos alimentar com mais um maná do céu, mais um pão quentinho que Deus, na sua grande e infinita misericórdia, nos entrega com amor. E você pega esse pão, coma, deguste, seja abençoado, abençoada por Deus, em nome de Jesus. Amém, glória a Deus. Louvado e engrandecido o nome do Senhor. Vamos para a palavra do Senhor em 1 Timóteo, capítulo 3. Versículo 14. Glória a Deus, aleluia. Nós vamos ver aqui uma primeira carta que Paulo escreveu a Timóteo. Aleluia, glória a Deus. Paulo estava longe de Timóteo. Paulo estava preso. Aleluia, glória a Deus. Prestes a ser... ele estava preso, condenado à morte. Prestes já a morrer. Aleluia, glória a Deus. E ele escreve essa carta, primeira carta, a Timóteo, ensinando Timóteo como proceder com a igreja de Cristo. Aleluia, glória a Deus. Ensinando a Timóteo, aleluia, como ser um pastor, como pastorear a igreja de Cristo, preparando através dessa carta Timóteo para ficar no seu lugar. Paulo já sabia que a hora dele já estava chegando, que o tempo dele já estava chegando. Aleluia, glória a Deus. 1 Timóteo capítulo 3, versículo 14. Escrevo-te estas coisas, esperando ir ver-te em breve. Paulo, ele tinha um desejo grande de rever novamente Timóteo. Então ele escrevia essa carta dizendo para ela: eu estou escrevendo para você, Timóteo, essas coisas com a esperança de rever-te mais uma vez. Aleluia. Para que, se eu tardar, fique ciente de como se deve proceder na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, coluna e baluarte da verdade. E na carta ele escreve também, ele demonstra a ansiedade dele em rever Timóteo. Ele tinha Timóteo como filho. Ele amava Timóteo como filho. Ele tinha um carinho de pai para com Timóteo. Aleluia, glória a Deus. Louvado e engrandecido o nome do Senhor. Timóteo já havia ouvido falar, aleluia, de Jesus através de sua mãe e de sua avó.
Aleluia, mas conhecer mesmo Jesus, Timóteo conheceu através da vida de Paulo. Paulo tinha ele como um filho na fé e amava muito ele, e ele queria rever. Ali naquela prisão onde ele se encontrava, preso em Roma, aleluia, prestes a morrer, aleluia, glória a Deus, condenado à morte, ele já sabia que já estava chegando o seu fim, a sua hora de deixar o mundo e encontrar com o Pai, glória a Deus por isso. O que ele sentia ali, o que ele queria era rever Timóteo. Aleluia. E ele escreve ainda na carta dizendo, Timóteo, se eu tardar, porque ele queria rever Timóteo em breve. Mas se ele tardar, que Timóteo ficasse ciente de como ele deveria proceder na casa de Deus. Como Timóteo deveria proceder na ausência de Paulo. Ele tardando, ele demorando. Aleluia, glória a Deus. Como Timóteo deveria proceder na casa de Deus, que é a igreja. A casa de Deus é a igreja. Você é casa de Deus, morada de Deus, morada do Espírito Santo de Deus. Você é casa de Deus. Aleluia, glória a Deus. Deus, ele mora em você, Jesus mora em você e habita em você através do Espírito Santo de Deus. E como Timóteo deveria proceder na casa de Deus. Como que você deve proceder? Você que é casa de Deus. A casa de Deus, ela é limpa. Aleluia. Ela é santificada. Então, santifica a sua vida. Santifica a sua vida, você que é casa de Deus. Se santifique, você que é morada do Deus Altíssimo. Aleluia, glória a Deus. Aqui ele escreve e ensina como Timóteo deve proceder na casa de Deus, na ausência dele, que é a igreja do Deus vivo. Deus está vivo e ele é coluna e baluarte da verdade. Aleluia, glória a Deus. Deus está vivo. Timóteo ali, aleluia, como coluna e baluarte da verdade. Coluna, exemplo para a igreja de Cristo, exemplo para as ovelhas, exemplo para o povo de Deus. Aleluia, glória a Deus. Evidentemente, versículo 16 do capítulo 3 de 1 Timóteo, evidentemente, grande é o ministério da piedade. Aleluia. Aquele que foi manifestado na carne. Quem foi manifestado na carne? Jesus. Ele deixou o seu trono de glória, aleluia, se fez carne, se manifestou na carne. Aquele que foi manifestado na carne, e ele foi justificado em espírito, aleluia. Ele foi justificado em espírito por Deus. Deus o justificou ali na cruz do Calvário, recebendo o seu espírito, quando ele estava ali na cruz do Calvário, prestes a sucumbir. Ele então entregou o Espírito a Deus. E Deus recebeu o Espírito do seu Filho Jesus Cristo. Aleluia. E o véu do templo se rasgou de alto a baixo. Aleluia. Glória a Deus. E assim Jesus foi justificado em Espírito por Deus. Ali entre todos que contemplavam aquela cena do Calvário. Aleluia, glória a Deus. Ele foi justificado em espírito. Ele foi contemplado por anjos. Anjos o contemplou. Aleluia. Anjos o contemplou ali na sua ressurreição. Porque no terceiro dia, ele já sepultado, ele ressuscitou. E quem o contemplou foi os anjos. Ele foi contemplado por anjos, pregado entre os gentios. Os gentios eram aqueles que não tinham acesso à salvação. Os gentios eram aqueles que não conheciam Jesus. Aleluia, glória a Deus. Os gentios sou eu era gentio. Você também era gentia, gentil. Gentios eram nós não tínhamos acesso à salvação.
Aleluia, glória a Deus. Mas ele foi pregado para os gentios. Foi pregado para mim, Jesus. Foi pregado para você, Jesus. Está sendo pregado para você, para você que é gentio. Está sendo pregado Jesus. Aleluia. Ele foi crido no mundo. O mundo creu. Aleluia, nele. E ele foi recebido na glória pelo seu Pai. Aleluia, glória a Deus, a ele, Jesus. Honra, glória, louvor e adoração. Aleluia, glória a Deus. Como Timóteo tinha que proceder na ausência de Paulo, Paulo tardando em estar, aleluia, com Timóteo, demorando em estar com Timóteo, como que Timóteo tinha que proceder ali, proceder com a igreja de Cristo, com a igreja do Deus vivo, como? Com respeito, com piedade, com respeito, com amor e com obediência a Deus. Aleluia! Na ausência de Paulo, ele deveria respeitar a igreja de Deus. Aleluia, glória a Deus. Ele deveria obedecer. Aleluia, glória a Deus. Ser obediente a Deus, porque o Espírito Santo de Deus ia ali conduzir ele, ajudar ele na ausência de Paulo. E com amor, deveria amar a igreja do Deus vivo. Aleluia, glória a Deus. Você que é pastor, foi entregue por Deus. Deus é quem te entregou esse ministério. Você deve proceder com a igreja de Deus, com a igreja do Deus vivo. Ele está vivo, ele está vendo você, ele está vendo o que você está fazendo com a igreja dele, como que você está procedendo. Você deve proceder, aleluia, surimiandarai, com amor, amando a igreja, com respeito e com obediência a Deus, porque o Espírito Santo de Deus, ele te conduz, pastor, e ele te ensina, pastor, então obedeça para a glória de Deus e tudo irá bem, a obra de Deus será feita com ordem, com decência, aleluia, glória a Deus, até a volta do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém, glória a Deus. Guarda essa palavra no seu coração e que o Espírito Santo de Deus, ele venha falar mais e mais com você. Jesus Cristo te ama.